Oi. Som. Oi. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias
no terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Convido o assessor Fernando para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Vamos fazer a leitura hoje de Salmos, capítulo 119, versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Amém. Obrigado, Fernando. Então vamos para aprovações e leitura das atas. Décima segunda sessão ordinária. Aos 22 dias de outubro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 12ª sessão ordinária. Coloco em discussão e votação. 12ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 13ª sessão ordinária, aos 29 dias de outubro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 13ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 13ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 14ª sessão ordinária, aos 5 dias de outubro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 14ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 14ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 15ª sessão ordinária, aos 12 dias de novembro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 15ª sessão ordinária. Votação. Discussão. 15ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 16ª sessão ordinária, aos 19 dias de novembro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 16ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 16ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. Coloco em votação a 16ª sessão ordinária. Aos 26 dias de novembro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 17ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 17ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. Passamos para o expediente. Passo para o primeiro secretário, Vinícius Ferreira, fazer a leitura. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Curitiba, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, convida a Vossa Senhoria, os demais vereadores, para participar da audiência pública com o tema Curitiba e Região Metropolitana, Políticas Públicas Integradas para a Causa Animal, por proposição da vereadora Kátia. Vereador Sabino Piccolo, presidente. No dia 24 de setembro de 2019, às 2 horas, no auditório do anexo 2 do 4º andar, na Câmara Municipal de Curitiba. Ofício 25, 2019, Campina Grande do Sul, 10 de setembro. Excelentíssimo senhor presidente Eugênio Zanona, assunto audiência pública municipal. Venho, através desse, convidar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e os senhores vereadores para participarem da audiência pública referente à avaliação do 2º quadrimestre de 2019, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Plano Municipal de Saúde e metas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, realizar-se no plenário dessa Casa, na Câmara Municipal, no dia 30 de setembro de 2019, às 9 horas. Atenciosamente, Alexandre Zolé, secretário municipal. Ofício 412 de 2019, Campina Grande do Sul, 6 de setembro. Excelentíssimo senhor vereador Anderson Cardoso.
Assunto: encaminha resposta ao requerimento 154/2019. Em resposta ao requerimento 154/2019, o qual solicita o cronograma de instalação de lombadas emergenciais, informamos que essa administração, através do recente Departamento Municipal de Trânsito, está elaborando um cronograma de lombada/travessias elevadas em conformidade com o novo orçamento financeiro, então logo seja realizado e enviado a Vossa Senhoria. Na oportunidade, renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bilzanetti, prefeito. Ofício 424/2019, 11 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor Vinícius Ferreira, vereador. Assunto: resposta ao requerimento de informação 174/2019. Em resposta ao requerimento, o qual solicita informação referente à reforma do Centro Esportivo Ricieri Bernardi e implantação de parque de diversão, informamos o que segue. Os projetos encontram-se na Secretaria Municipal de Projetos, Engenharia e Captação de Recursos como prioridade. Porém, por problemas de recursos financeiros e dotação orçamentária, ainda não foram licitados. Atenciosamente, Bio Lilian Zanetti, prefeito. Ofício 22.201, Colombo, 3 de setembro de 2019, da Polícia Militar, 6º Comando Regional, 22 Batalhão, 22º Batalhão. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumprimentando cordialmente, aproveito do presente expediente para, no exercício da função de comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, para a qual fui recentemente designado, após movimentação internas da corporação, colocar-me ao seu dispor, bem como assegurar a continuidade e efetividade dos trabalhos de segurança pública na área operacional da unidade, com objetivos francos de sedimentação e melhoria nas relações institucionais. Reitero o compromisso com o trabalho, visando a progressão contínua dos indicadores da eficácia, eficiência e efetividade do policiamento ostensivo, assim como já vinha sendo perpetrado por meio de ações diárias, de operações especiais e extraordinárias, de parcerias e atividades entregadas em todo o município da circunscrição operacional do batalhão. Aproveitando o ensejo, finalmente informo que assumo concomitantemente o subcomando, o capitão Ricardo da Costa. Atenciosamente, Major Luciano Cordeiro, comandante do 22º Batalhão. Ofício 126/2019, Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde, Campina Grande do Sul, 26 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente Eugênio Zanona. Assunto: denúncia de cães. Prezado senhor, em resposta ao ofício 93/2019, informamos que foi realizada uma vistoria em loco no dia 20/8/2019, tendo sido esta acompanhada pelo senhor Luiz Roberto Fagundes dos Reis e sua esposa. No momento da vistoria, constatamos a presença de 44 cães em sua residência. Todos apresentavam boas condições de saúde e sem características de maus tratos. As áreas onde os animais permanecem estavam limpas e a água também estava limpa e apropriada para o consumo. Algumas baias são dispostas dentro de área coberta, onde os animais são revezados para o solário, para banho de sol e lazer. Fomos informados que os animais são vacinados, porém não foi apresentada a carteira de vacinação. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, secretária municipal de saúde, Andiara Cristina, e diretor-geral da Visa e Saúde do Trabalhador, Elton dos Santos Ribeiro. Requerimentos. Requerimento 186/2019, vereadores, primeiro secretário Vinícius Ferreira e Anderson Cardoso, solicitando que seja encaminhada junto à proposta orçamentária para o exercício de 2020, dotação orçamentária específica destinada a atender à criação do programa Bolsa Atleta e Cultura para os munícipes que se destacam tanto em esportes de rendimento quanto no campo artístico. Requerimento 187/2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando que seja encaminhada junto à proposta orçamentária para o exercício de 2020, dotação orçamentária específica destinada a atender à criação do programa de castração, proteção animal e zoonose. Requerimento 188/2019, vereadores primeiro secretário Vinícius Ferreira e Anderson Cardoso, solicitando a contratação mediante licitação de empresas especializadas para a elaboração de laudo técnico de condições ambientais de trabalho, para que sejam
identificados os cargos e ambientes de trabalho que ensejam o pagamento de adicional de insalubridade. Eventualmente, se já houver essa contratação, informar a essa Casa Legislativa o nome da empresa e a data determinada para a entrega do referido laudo. Requerimento 189 de 2019, vereador Cleverson Dalprá, solicitando que seja feita a manutenção das ruas do bairro Santa Rosa com patrola e colocação de saibro, onde se fazer necessário. Requerimento 190 de 2019, vereador Cleverson Dalprá, solicitando a possibilidade de pavimentação asfáltica na rua Maria Vidolin Dalprá, no trecho entre a rua Carlos Rodrigues da Cruz e a Avenida São João. A recolocação das pedras de paralelepípedo tiradas para continuação e recolocação das pedras de paralelepípedo tiradas para continuação do calçamento na estrada Mandaçaia. Requerimento 191 de 2019, vereadora Ana Carolina, solicitando que seja realizado estudo no intuito de viabilizar a implantação de bolsões de estacionamento nas proximidades das principais instituições de ensino do município. Requerimento 192 de 2019, vereador vice-presidente Felipe Veiga, solicitando para que viabilize a instalação de coletores de chorume em caminhões de lixo que trabalham no município. Requerimento 193 de 2019, vereadora Ana Carolina, solicitando as devidas providências do Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, que se realize campanhas de conscientização sobre a importância da separação dos materiais recicláveis do lixo orgânico no município, em especial estabelecimentos comerciais, tais como os bares, restaurantes, lanchonetes, academias e demais estabelecimentos comerciais potencialmente produtores de lixo orgânico e recicláveis. Requerimento 194 de 2019, vereador vice-presidente Felipe Veiga, solicitando ao órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário para que faça a circunscrição sobre a via para a criação de faixas de travessias elevadas nas imediações das instituições de ensino no município de Campina Grande do Sul. Requerimento 195 de 2019, vereador Felipe Veiga, vice-presidente, solicitando um estudo sobre a criação de um bilhete especial para isenção de tarifa nas linhas urbanas do sistema de transporte coletivo para acompanhantes de portadores de deficiência física e mental. Requerimento 196 de 2019. Vereador Lucas Sene, solicitando a elaboração de um letreiro turístico com o nome do município e um símbolo de coração para simbolizar o amor pela Campina, pela cidade. Projetos. Indicativo de projeto de lei número 14, de 16 de setembro de 2019. Institui o programa Pro Mulher na qualificação de mão de obra feminina no município de Campina Grande do Sul e dá as providências. Fica instituído o programa, artigo 1º, fica instituído o programa Pro Mulher para a qualificação de mão de obra feminina no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Parágrafo 1º. O programa será desenvolvido, implantado e executado pelos órgãos municipais competentes, que poderá estabelecer parcerias com outras secretarias e demais órgãos municipais, estaduais e federais. Artigo 2º. O programa Pro Mulher atenderá prioritariamente a mulher que tenha sua responsabilidade a direção, administração ou manutenção familiar e que se encontre desempregada ou em condições precárias de trabalho, mercado informal. Artigo 3º. Os executores do presente projeto ficam autorizados a celebrar convênios com universidades, empresas públicas ou privadas da organização não governamentais, visando a implantação e execução do projeto promovendo o programa Pro Mulher. Artigo 4º. O programa Pro Mulher deverá contemplar as seguintes ações. Primeiro, criação, manutenção e atualização do banco de dados contendo cadastros. A. Da mulher interessada em participar do projeto. B. De empresas públicas e privadas, órgãos e entidades públicas, universidades e organizações não governamentais que sejam parcerias do projeto Pro Mulher. C. Oferta de emprego destinada às mulheres beneficiadas pelo projeto. Segundo, promoção na qualificação de mão de obra feminina, encaminhando as mulheres cadastradas para A. Cursos que promovam a melhoria no nível educacional e cultural. B. Cursos profissionalizantes. C. Prioritariamente empregos oferecidos pelos parceiros do projeto. Terceiro, divulgação constante sobre a oferta de empregos e cursos de qualificação por meio de parceria com a imprensa geral e com o Sistema Nacional de Emprego, Cine. Quarto, geração de emprego, incentivo e fomento na formação de cooperativas de trabalho. Artigo 5º, as despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 7º, essa lei entra em vigor após 90 dias da data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2019.
Projeto de Lei 67, de 12 de setembro de 2019. Vereador Lucas Sene, declara de utilidade pública a entidade que especifica e dá as providências. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal, associação Casuco Pro Talento, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 18.63612/001/87, com sede nesse município. Artigo 2º. A referida associação ficam assegurados todos os direitos e vantagens, como também as obrigações previstas na legislação vigente, especialmente na Lei Municipal número 48, de 29 de dezembro de 2008. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 12 de setembro. Projeto de Lei 68, de 13 de setembro de 2019. Vereadora Ana Carolina. Institui a campanha Coração de Mulher no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a campanha Coração de Mulher, de alerta e orientação às mulheres sobre o diagnóstico precoce e prevenção de doenças cardiovasculares. Parágrafo único. A campanha que alude o caput será realizada anualmente na última semana de setembro, coincidindo com o Dia Municipal do Coração, celebrado em 29 de setembro. Artigo 2º. A campanha Coração de Mulher tem por objetivo reunir entidades que envolvem as mulheres, grupos médicos e representantes da sociedade civil, a fim de promover ações de prevenção ou que permitam diagnosticar cardiovasculares, tais como, primeiro, palestras, segundo, orientações, terceiro, nutrição, quarto, exames preventivos e quinto, verificação de pressão arterial. Artigo 3º. Na semana da campanha Coração de Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde intensificará ações previstas no artigo 2º dessa lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução dessa lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 13 de setembro de 2019. Projeto de Lei 69, de 13 de setembro de 2019. Vereadora Ana Carolina. Institui o Dia do Encontro de Carros Antigos no município de Campina Grande do Sul. Artigo 1º. Fica instituído no município de Campina Grande do Sul o Dia do Encontro de Carros Antigos, a ser comemorado sempre no segundo domingo do mês de novembro de cada ano. Artigo 2º. O Dia do Encontro de Carros Antigos entregará o calendário oficial do município. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2019. Passamos para a ordem do dia. Requerimento 184 de 2019, solicitando a instalação da área de lazer com parquinho infantil e academia ao ar livre em região da Vila Chacrinha, Vila Tonete e Timbu. Primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira. A única discussão, única votação, votação e discussão. Requerimento 184 de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 185 de 2019, solicitando que esta Casa de Leis contrate um intérprete de Libras para fazer as transmissões de sessões ordinárias, extraordinárias, solene e eventos realizados pela Câmara Municipal. Primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Boa tarde a todos novamente, nobres vereadores. Fiz essa solicitação, presidente, para esta própria casa, assim também como tem um projeto de minha autoria, já também sancionada pelo prefeito, que é a Lei 596/2018, que dispõe sobre o Dia Municipal de Conscientização da Língua Brasileira de Sinais, Libras. E lá no seu artigo 3º, presidente, ele diz que... Deixa só... No seu artigo 3º, presidente, diz que o Poder Público Municipal assegurará o atendimento adequado e digno às pessoas com deficiência auditiva nas repartições públicas municipais, bem como nos eventos promovidos pelo município. Mais uma formalização, presidente, e um pedido, né, para que seja autorizado nessa casa a contratação ou algo assim do intérprete de Libras que possa estar transmitindo na nossa transmissão ao vivo, né, esse trabalho do intérprete para que a nossa comunidade surda tenha esse acesso e também esteja incluído no trabalho que a gente faz, tanto de acessibilidade quanto de inclusão social. E também para certos eventos que a casa possa estar
realizando aí, como a gente sempre tem feito, algumas palestras, alguns seminários que tem essa pessoa disponível para fazer, e também uma oportunidade para essas pessoas, lembrando que no município, né, nessa ação que a gente tem encontrado, e junto, né, com o Campos Sales, com a professora Vanira, e também junto com a Prefeitura Municipal, nessa ação da comunidade surda, que a gente já se encontra no município com aproximadamente 50 pessoas com esse problema, que eu acho que nós temos que incluir, porque volta e meia eles estão me questionando o que está acontecendo na Câmara, e aqui na Câmara que a gente demonstra nossos trabalhos e o que está acontecendo no município. Então, é um requerimento importantíssimo que temos que pensar e discutir aqui na casa. Votação. Requerimento 185 de 2019, aprovado em única votação. Indicativo do projeto de lei 13 de 12 de setembro de 2019. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Do vice-presidente Felipe Veiga. Discussão. Boa tarde a todos. Esse indicativo de projeto de lei faz um tempo já que eu acho que o Executivo poderia ter colocado em prática, né? Já partiu desta Câmara um outro indicativo, se eu não me engano, feito pelo Sérgio, na época, 2017, e desde então as coisas relacionadas ao Conselho da Cultura e o Fundo da Cultura me parece que não andaram. E quando a gente fala de cultura no município, a gente não pode pensar apenas nos espetáculos que são trazidos para cá, mas quando a gente pensa em cultura, a gente tem que pensar daquilo que emana da nossa população, aquilo que é nosso, aquilo que faz parte da cultura do município. Então, por isso que eu acho que um conselho ele deve servir muito para isso, para que a gente pegue aquilo que existe no município e valorize um pouco mais. Lógico que trazer espetáculos de fora, trazer pessoas de fora para apresentações, para as grandes apresentações, é extremamente importante, enriquece o repertório cultural da população de um modo geral, mas este conselho eu acho que deve servir para isso, para enaltecer o que é nosso. E não no sentido apenas de valorização econômica, mas da valorização moral mesmo da cultura local. Poder utilizar este recurso, um fundo da cultura, por exemplo, para patrocinar espetáculos próprios, patrocinar grupos de teatro, grupos de dança. Então, eu acho que já passou do momento de nós termos o conselho, principalmente, e o fundo da cultura. Eu acho que esse é um tema esquecido por muito tempo, não apenas por esta administração, mas que precisa de uma certa atenção a partir de agora. E pressionar o Executivo para que esse indicativo seja transformado em projeto de lei, para que nós possamos aprová-lo aqui na Câmara. Ainda aproveitando pelas comissões, presidente, eu parabenizo o Felipe por esta iniciativa. O projeto, né, Felipe, que junto com o Anderson a gente teve uma boa discussão nas comissões. Parabenizo também e agradecemos também a parte jurídica, né, a gente acha que é fácil de fazer um projeto assim, não é, tem que suar um pouquinho, mas eu parabenizo também, lembrando que várias ações, se não estou enganado, o recurso acaba indo, vamos dar um exemplo, no turismo, né? Sendo que a gente no município tem várias ações na cultura que poderia usar vamos falar assim, essa pouca arrecadação, mas que ajudaria em várias ações na própria cultura, né? Então, parabenizo pelo indicativo e tem meu apoio. Só para complementar, a gente tem uma cultura de que os conselhos eles atrapalham a administração pública porque eles fiscalizam e porque talvez algo que seja interessante para a administração o conselho não queira. Mas eu acho que, na verdade, é uma tendência cada vez maior, e tomara que assim seja, de que os conselhos tomem o lugar dos secretários, para que daqui a pouco a gente não precise mais de secretário, e para que esses conselhos tomem o lugar, inclusive, dos representantes do legislativo, dos vereadores.
Seria muito interessante que nós tivéssemos um conselho legislativo, né? De que algumas pessoas conseguissem participar disso aqui, de maneira ativa. Então, eu acho que nós precisamos utilizar o conselho para que as ideias venham, de fato, da população. Então, dinheiro que... Por exemplo, você paga o teatro para usar o teatro e vai para o fundo do turismo, não faz muito sentido, né? Tem que ir para o fundo da cultura, para que a cultura possa usar. Já é pouco recurso para a cultura, né? E ainda mais indo para outros lugares, assim como no esporte, como o Anderson e o Vinícius colocaram hoje, requerimento para a criação do fundo do esporte. Né? Faz o menor sentido. Boa tarde a todos. Lembrando, inclusive, que o Conselho é a forma mais democrática que existe, porque ela tem a participação da população civil e do poder público. Então, seria ali unir tanto os interesses da população quanto a forma da administração pública agir e ter também os seus interesses de como fazer determinadas ações aqui, políticas públicas, no caso, para a melhoria de um determinado assunto. Nós temos o Conselho do Turismo, que foi propositura aqui nossa nessa legislatura. Tem o Conselho do Idoso, que é bem ativo, porque lá no Hospital Angelina Caron, que participa do Conselho, tem uma pessoa que faz faz os projetos, né? Então, eu até tinha solicitado que o Poder Executivo contratasse 1 a 2 pessoas só para fazer projeto, no sentido de angariar fundos do deputados federais, estaduais e até do próprio governo do Estado, para gerir alguns problemas que o município tem. Tem o conselho também, que foi propositura minha, do bem-estar animal, mas poderíamos estar conseguindo angariar os fundos para colocar em prática essas políticas públicas que diversos colegas aqui, no intuito de melhorar, por exemplo, a questão do cachorro na rua, né? Tem o castramóvel, enfim, tem várias políticas aqui de, por exemplo, sanar esse problema dos cachorros na rua, mas não tem verba. E o Conselho ele poderia estar trazendo essa verba, né? Com proposituras feitas pela administração e pelo povo. Votação. Indicativo, projeto de lei número 13, de 12 de setembro de 2019, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 46, de 2019, acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 22 da Lei Municipal número 9, de 8 de junho de 2004, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do município e das autarquias e das fundações municipais e das outras providências. Esse aqui é do Executivo. Discussão. A segunda votação. Votação. Projeto de lei 46, de 2019, aprovado em segunda votação. Projeto de lei 49, de 2019, dispõe sobre a disponibilização dos sanitários químicos adaptados para as pessoas com deficiências aos eventos realizados no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná e de outras providências. Primeiro secretário, Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Agradeço tanto as comissões dessa casa, presidente, quanto também a nossa parte jurídica aqui pela elaboração do projeto e o estudo aprofundado. Formulei esse projeto de lei, o 49, que tem o intuito dessa proposição é garantir acessibilidade em situações em que, comumente, não se dispõe de estrutura sanitária adequada ao recebimento digno de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Temos a necessidade de incorporar legalmente uma regra específica para os banheiros químicos utilizados em eventos públicos, pois muitas vezes a pessoa com deficiência enfrenta dificuldades diariamente na locomoção e no acesso também aos locais de uso comum. Então, um projeto, presidente e vereadores, de inclusão social para
que essas pessoas tenham a garantia básica de acessibilidade. Eu agradeço ao Dr. Michael na elaboração desse projeto, nosso jurídico, em que a gente possa estar fazendo essa lei. Sabemos que no município não temos muitas ações envolvendo o banheiro químico, mas a gente sabe que também, na prefeitura, a empresa que tem a licitação aí de cadeiras, de lonas, de estrutura para eventos, palcos, né, e também banheiro químico. Então, para que deixe disponível em outros eventos e nos próximos eventos o banheiro químico adaptado para as pessoas com deficiência. Votação. Projeto de Lei 49, 2019, aprovado em primeira votação. Projeto de Lei número 50, 2019, dispõe sobre a criação da Maratona de Campina Grande do Sul, Paraná, e inclui no calendário oficial. Primeiro secretário, Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Votação. Projeto de Lei 50, 2019, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei 55, 2019, dispõe sobre a divulgação de telefones de denúncia emergenciais nas faturas mensais da Sanepar no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Projeto de Lei 55, 2019, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei número 64, 2019, institui o regime de adiantamento de recursos para o pronto pagamento de pequenas despesas do âmbito da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul e da outras providências. Isso aqui foi feito pela mesa. Discussão. Votação. Projeto de Lei 64, 2019, aprovado em segunda votação. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, presidente, posso ser a primeira hoje, porque eu estou meio no... Obrigada. Eu ia falar você mesmo. Ah, que bom. Bem, boa tarde a todos aqui presentes, ao público que nos assiste pelo Facebook, aos nobres colegas. Hoje consegui chegar a tempo, por isso preciso até partir um pouco cedo, porque vai ficar na hora. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite para a sessão ordinária, segunda-feira que vem, dia 23, para apresentar um projeto de lei que tenho orgulho de colocar aqui ao julgamento dos nobres colegas. E vou fazer aqui uma justificativa do projeto de lei, depois falo sobre ele. Todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, para sobreviver, todos sabem, depende de bens que existem livremente na natureza. São os bens naturais, como a água, a terra, riquezas minerais do solo, as florestas, a fauna, os combustíveis fósseis e entre outros minerais. Todos eles são chamados de recursos naturais e são a base da vida na Terra. Porém, como todos sabem, esses recursos não são infinitos. Todos podem se esgotar se não dermos um uso responsável. É por isso que, atualmente, se fala tanto no uso consciente desses recursos naturais. A necessidade de gerar riquezas para manter as grandes comunidades humanas traz a questão ambiental para o debate, tanto global e local. No centro desse debate está o dilema entre a necessidade de preservar as riquezas naturais e a nossa igual necessidade de usar sempre maiores volumes desses recursos naturais, né? Justamente para sustentar inúmeros avanços tecnológicos alcançados hoje pelo homem. Em paralelo a isso, surgem as tecnologias que permitem o uso racional dos recursos naturais, como, por exemplo, o uso da energia eólica e, uma delas muito em voga hoje, a fotovoltaica. Historicamente, os combustíveis fósseis se tornaram o recurso central da matriz energética natural. E, desde a Revolução Industrial, os sucessivos paradigmas tecnológicos alcançaram a utilização crescente desses combustíveis fósseis. Inclusive, em 2004, 80% da demanda energética mundial foi atendida pelo petróleo, pelo gás natural e o carvão. A base fóssil da matriz energética, no entanto, gerou efeitos colaterais, principalmente no meio ambiente,
como a gente conhece, existe o efeito estufa. E aí a dominância desses combustíveis fósseis é considerada determinante para o fenômeno do aquecimento global. E a redução dessa participação ela é vista como uma principal política para evitar a ocorrência de catástrofes ambientais futuras. Por essa razão, nas últimas décadas, a questão do uso consciente dessas fontes de energia fóssil começou a ser colocada na pauta por toda a sociedade. A gente bem sabemos, né? E agora, a demanda da criação de políticas energéticas alternativas é matriz. Alternativas, essa é a matriz fóssil, né, do uso do combustível fóssil. Desse modo, eu acho fundamental que o gestor público esteja atento a essas alternativas, que se apresentam como meio de racionar o consumo da energia elétrica, de água e de combustíveis fósseis, e de qualquer recurso natural que seja empregado para a manutenção e prestação de serviços públicos, principalmente porque nós somos, no caso do município, o ente federativo mais próximo do cidadão. Cabe a nós o exemplo. Para promover o melhor uso desses recursos naturais no dia a dia e na administração pública, temos o dever de dar esse exemplo aos cidadãos e, começando pela própria, no caso Campina Grande do Sul, estimular a implementação de práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do planeta. É nesse sentido que apresento, a partir de segunda-feira que vem, alguns projetos de lei que vão submeter aqui aos nobres colegas, vereadores, né, e aos campinenses que estiverem aqui presentes e aqueles que estiverem nos assistindo, no intuito de contribuir, fazer todo um esforço de contribuir para que essa prática o mais rapidamente comece. E que Campina Grande do Sul, entre poucas cidades hoje no Brasil e no mundo, seja um grande exemplo da utilização dessa energia consciente, da energia renovável e da energia limpa. O meu projeto de lei ele tem a ver com a instalação de células fotovoltaicas em todos os prédios da administração pública de Campina Grande do Sul, no intuito de conseguir fazer com que haja uma economia de aproximadamente 77% da energia utilizada hoje nos prédios públicos. Um exemplo, até o meu companheiro, nobre colega Lucas, que tem se envolvido um pouco, até porque tem esse conhecimento, ele é engenheiro elétrico, né? E tem me ajudado um pouco com essas questões. Foi feito um estudo onde o prédio da prefeitura ela gasta aproximadamente por mês R$ 3.965 em energia elétrica apenas. Com a instalação dessas células fotovoltaicas, existirá uma economia de aproximadamente R$ 3.000. No ano, só o prédio da prefeitura economizará R$ 36.000. Se a gente pensar em cada prédio municipal, escolas, secretarias, unidades de saúde, ginásios, nós podemos, com esse projeto de lei, que vou ter o orgulho de apresentar a vocês na segunda-feira que vem, e por isso o convite faço a todos, principalmente ao público que nos assiste, que esteja presencialmente na Câmara nesse dia, para a gente mostrar o quanto estamos engajados com essa propositura ambiental e que essa economia que esse projeto poderá trazer ao município poderá se reverter principalmente ao campinense, em melhorias na escola, nos remédios nas unidades de saúde e em diversas outras políticas públicas que fica a decreto do gestor, né, que tiver na época. Que fazemos voto, se Deus quiser, seja uma pessoa responsável, como tem sido os nossos últimos gestores. Então, aqui fica esse meu convite, o meu apelo para a participação dos munícipes nesse projeto que começarei a colocar aqui na Câmara Municipal a partir de segunda-feira que vem. No mais, hoje tenho também apresentado aqui nessa casa o projeto de lei Pró Mulher,
ele visa criar um programa para a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, com a necessidade de conhecer a importância da participação da mulher na população e instruir essa mulher para ingresso no mercado de trabalho aqui do município. Hoje foi a segunda votação colocar os números telefônicos necessários na conta da Cenepar. Agradeço aos nobres colegas pela colaboração. E, no mais, desejar a todos uma boa semana e, se Deus quiser, até segunda-feira que vem. Vereador Anderson. Boa tarde a todos. Bem rápido, hoje agradecer a presença do grande amigo Sebastião Cades, nosso querido Tião, grande liderança lá do Santa Rosa, esposo da Maria, minha assessora. Então, obrigado, Tião, por retornar a essa casa. Venha mais, porque Tião, além de grande colega e esportista, né, desportista, ele também é orientador político lá, porque gosta de discutir muita política. A gente gostaria que muitas outras lideranças gostassem de vir à casa, discutir a política, chegar num consenso, exprimir opiniões, sugestões para que o legislativo, como o executivo, melhorasse a cada momento esse de discussão. Então, agradeço, Tião, a cada momento que a gente senta para discutir a boa política, os puxões de orelha dado a cada conversa também, porque é sadio, a gente tem que saber trilhar também a humildade e reconhecer que muitas vezes a gente peca em algumas das nossas ações e continuar participando sempre aí, Tião, conosco na Câmara, que é muito viável para nós. A vinda do Flávio também. Obrigado, Flávio, pela presença na sessão. E desejar a todos uma boa semana e até a próxima sessão. Vereador Cleves, com a palavra. Boa noite a todos. Agradeço a presença aí do Flavinho Esquiba, e sempre parceiro do município nos rodeios. Quando tinha aqueles rodeios bonitos na festa do Caqui, era ele que organizava a empresa dele. E no Paraná, hoje, aí, faz parte da Federação Paranaense, é o presidente da Federação Paranaense de Rodeios, e as demais pessoas que nos assistem. Vereador Adilson. Boa noite a todos, aqui no plenário, e aos que nos assistem pelas redes sociais. Quero agradecer o prefeito, quando a obra é feita e que ele libera, pela liberação das obras dos bolsões de estacionamento no Jardim Paulista, no bairro Jardim Paulista. O povo está contente e acho que é uma grande obra lá. Agradecer a todos os funcionários desta casa e também pedir que esta casa envie um ofício ao encarregado de infraestrutura, o senhor Genaro, pela execução da obra, que está sendo ágil e de bom trabalho está sendo executada esta obra. E, no mais, agradecer a todos e desejar uma boa semana e que Deus nos abençoe. Primeiro secretário, Senhor presidente, perdão. Eu só preciso falar aqui porque eu quero retirar um requerimento, e o Adilson me fez lembrar disso. Me perdoe o esquecimento. Tem um requerimento aqui que eu pedi para ser instalados bolsões de estacionamento. Faço aqui a retirada desse requerimento, porque na sexta-feira, em conversa com o prefeito, verifiquei que já está na agenda do Poder Executivo a realização dessas obras, sem que fosse até necessário os requerimentos anteriores aqui dessa casa. Então, fica aqui, retiro o meu requerimento dos bolsões, do estudo para bolsões de estacionamento nas unidades de ensino do município. Primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Boa tarde, quase boa noite a todos. Obrigado, Tião, pela presença, sua esposa, grande amigo nosso aí, tanto na carreira política, né, junto com o Anderson, quanto no ensino do estudo lá no Colégio João Maria e também no esporte. Um grande guerreiro aí com time masculino, feminino, e sempre enfrentando as dificuldades, né, Tião, que não é muito fácil. E desde antemão a gente nos parabenizamos e parabenizamos a todos os envolvidos no campeonato, nessa nova modalidade que veio agora, né, o Campeonato Campinense, Série A e Série B, todos contra todos. Até o Felipe, né? Felipe, dando uma suada, uma participada lá, mas, como falamos lá, a resenha depois do futebol é melhor do que a vitória ou a derrota, né, Tião? Também nosso amigo Flavinho,
assim como o Cleves já falou, guerreiro dos rodeios, né? Não só Paraná, mas Santa Catarina, a gente tem acompanhado o seu trabalho, você já é de casa aí. A todos que nos prestigiam sempre. Nos últimos dias, e já há vários dias atrás, eu voltei a pensar e repensar sobre algumas questões aqui no município. Uma delas é a questão da saúde. Estive na Secretaria de Saúde já até hoje mesmo, e os outros na semana passada com a secretária e com o pessoal até da organização e da parte funcional da Secretaria de Saúde. E um dos assuntos, Tião, que me incomoda e vejo que tem uma demanda grande é a questão do oftalmo, né? A gente sabe, Felipe, né, que vive nas escolas, tanto você quanto o Anderson, que isso é um problema que não é só a questão do oftalmo, mas isso acarreta vários outros problemas para nossos alunos. Então, fui lá com a preocupação de poder fazer um pedido, né, para uma atenção especial para os alunos, e estão programando, se tudo der certo, para os próximos dias, no dia 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29, agora um mutirão do oftalmo, com consultas e exames. Claro que são já para pessoas e alunos que estão na fila de espera já há um bom tempo, mas o prefeito e a Secretaria de Saúde, eu parabenizo eles pela preocupação também, e agora por ter saído esse processo, que também foi um processo. Flavinho sabe que participa da licitação, é muito burocrático, tem que obedecer à lei e ao Ministério Público, o Tribunal de Contas, então é um sistema não tão rápido, né? Mas agora já há um tempo saiu a empresa responsável para oferecer esse serviço. Bem importante para os nossos alunos. Entre amanhã e quarta-feira está saindo o nosso convite, né? Eu já vou antecedendo aqui, para o nosso primeiro seminário da pessoa com deficiência e distrofias musculares, o Duchenne. Agora, para os próximos dias, será o dia de conscientização do Duchenne, então já vamos fazer esse primeiro seminário, que será terça-feira aqui na Câmara Municipal, das 13h30 às 17 horas, nessa mesma casa. Agradeço o palestrante Ricardo Vilarinho, que já palestrou nesse município, uma experiência de vida, um cadeirante, teve seus problemas, também vai poder explicar e nos ensinar mais ainda, e também a doutora neurologista, a doutora Adriana Banzato, né? Vamos discutir vários assuntos, aí levando essa conscientização, e também quero agradecer a Secretaria do Levi Camargo, presidente, que também vai contribuir, é uma das secretarias que eu convidei, e vão ter ali uns 10 minutos para falar sobre as obras e também a questão da acessibilidade, onde a nossa funcionária, junto com o Levi Camargo, eles gostam muito desse trabalho de acessibilidade e de projetos assim. Então, eles vão ter um momento para poder explicar e expor o que está acontecendo no nosso município. Também a Secretaria de Educação, junto à Neiva, né, para quem não tem conhecimento, Flávio, na semana passada, na Bienal, foi lançada a 4ª edição da revistinha da Turma da Mônica, onde foi criado o Dudu, bem na área de saúde que você trabalha, falando ali da pessoa com deficiência, distrofias, né, agora também tem o autismo envolvido. Então, pela ONG lá, através da nossa amiga Claudiane, mãe do Matheus, a gente ganhou vários exemplares que vamos distribuir para os 5º anos das escolas municipais e também os primeiros anos os 6º anos das escolas e colégios estaduais, para ter acesso e conhecimento no que está acontecendo. Então, a gente agradece também ao prefeito, e não posso também deixar de falar da Fabiana, que é a secretaria que cuida da pessoa com deficiência. Quero agradecer a direção do Colégio Estadual Bandeirantes. Semana passada eu fui convidado para participar da roda de conversa sobre o programa Paraná Sem Drogas, implantado agora no município, do governo do Estado. Esteve junto lá a Débora Zanquetin, antiga diretora do colégio e hoje diretora do Núcleo Regional de Educação, o prefeito Bill, secretário Sérgio, responsável pela pasta de Políticas Públicas de Drogas, Polícia Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, a própria igreja lá no Pastor Ricardo também participou, como psicólogo também, aos alunos que estavam na participação e também a direção daquela escola por levar esse projeto numa primeira reunião, uma roda de conversa muito boa para a gente apresentar e ter mais realidade e conhecimento da realidade com o que acontece no nosso município aí na questão de drogas. Eu quero agradecer a todos pela presença, Deus abençoe a todos e uma boa semana. Com a palavra,
Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 23 de nove de 2019, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.